É uma alegria muito grande estar com você, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, em mais um curso aqui no EAD Século XXI. O tema que nós vamos conversar nesse curso trata-se de algo fundamental para a grande evangelização que precisamos fazer no mundo. Trata-se do ministério da pregação. É um assunto muito vasto, muita coisa tem a dizer disso. E nós queremos pautar na palavra de Deus direções para que eu e você possamos entender a vontade de Deus nesse ministério. Primeiro, você sabe, temos que entender o que é ministério. Ministério, para nós que trabalhamos na igreja, principalmente na renovação carismática católica, nas pastorais, ministério significa serviço. Então nós estamos aqui com serviço para a glória de Deus, para a igreja, na pregação da palavra. E aqui nós temos que fundamentar o princípio bíblico daquilo que Deus faz através de Jesus para mim e para você. Por isso eu quero que você note aí no seu coração, porque na palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 3, versículo 13, diz assim, eu quero ler para você. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou o que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Eles os enviaria a pregar com o poder de expulsar demônios. Palavra da salvação. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Aqui começa então o tripé, o fundamento do poder da pregação como ministério, como serviço para o bem das almas. Então você pode notar na sua tela 3 pilares da evangelização. Primeiro que diz assim, chamou quem ele quis para ficar com ele e enviou-os a pregar com poder. Então aqui a primeira coisa que nós temos que aprender nesse serviço de pregação é que a própria palavra de Deus diz que Jesus chamou quem ele quis. Chamou quem ele quis. Marque isso aí no seu coração. Fundamente esse primeiro pilar, esse primeiro princípio do serviço de pregação. Coloco na sua tela para ficar gravado com você. Jesus chamou quem ele quis. Então significa que a escolha da vontade de Deus é do próprio Deus. Ele tinha uma infinidade de discípulos, conforme Marcos nos conta, mas agora não, ele chamou quem ele quis. Escolheu, depois dos versículos abaixo, dentre todos 12, que seriam os seus apóstolos. Mas a escolha livre de Deus. Muito bem, se nós trazemos essa escolha livre de Deus para o serviço da pregação, nós vamos então aqui notar o segundo princípio que é importante. Chamou-os, veja aí, para ficar com ele, ficar em sua companhia. Toda aquela pessoa cristã, seja quem for, que grau esteja na caminhada, precisa entender isso. Deus se chama, chama a mim também. Nós vamos sentir um chamado mais poderoso, mas o primeiro ponto que vem é para que eu fui chamado? Não para fazer, mas agora notamos para ser com ele, ficar em companhia dele. Por quê? Quem não conhece Jesus, quem não sabe a essência do que Deus quer para nosso serviço, não pode falar. Ninguém dá o que não tem. Então Jesus aqui nos ensina que ele chamou você e a mim para ficar em companhia dele, aprender aos seus pés, poder ter uma dimensão então maravilhosa desse chamado para perceber a quem que eu vou ser enviado, de que maneira esse Senhor quer que eu sirva. E há muitos que se perdem nisso, ficam só no chamado, mas não ficam com o mestre. Não querem aprender dele, vão usar técnicas psicológicas que podem ser boas, vão usar alguns aprendizados que podem até ser bons, mas falta algo fundamental, a essência do que está no coração de Jesus e o seu desejo por que ele te chamou.
Muito bem, chama quem ele quer para ficar em sua companhia. Segundo princípio. O terceiro princípio bíblico é muito fácil, porque agora sim, ele me chama você para ficar na companhia dele, para quê? Veja aí, enviou-os a pregar. Então, quando se trata do ministério do anúncio da palavra, da pregação, não é porque eu quero, não é porque eu sou muito estudado e eu aprendi muita coisa, que eu tenho uma ótima eloquência, que eu vou agora eu mesmo me enviar. Não, não. Eu preciso, com toda a capacitação psicológica, intelectual que eu tenho, eu sou chamado por Deus, naquilo que eu já tenho, para ficar em sua companhia, vamos dizer assim no português, claro, para perceber o jeitão que Deus quer com que eu realmente faça o meu ministério de pregação. Depois que eu fico na companhia, que eu aprendo através de uma vida de oração, de humildade na companhia dele, é que aí vem o envio. Ele então me chama, eu me aquieto, aprendo com ele, e agora o que ele faz comigo? Me envia. Me enviou-os a pregar. Eu não quero ainda entrar na sequência que diz com poder, vamos deixar para outra aula, mas os 3 princípios básicos. Jesus chama quem ele quer, ninguém se oferece. Você pode até querer, mas se não for chamado por ele, nada acontece. Nada acontece. E se acontece, não dá fruto. E se dá fruto, não permanece. Chama quem ele quer. Segundo ponto, para que ele me chama? Tem algo a fazer, é claro, mas antes de fazer eu tenho que ser com ele, para ficar na companhia dele. E ficando, e a hora que eu estiver já preparado, lapidado para ser aquilo que o mestre é, ele então me envia para pregar. É isso que está aqui no capítulo 3 de Marcos, versículo 13. 3 fundamentos básicos para o ministério de pregação. Aceitar o chamado, quando é para mim, me aproximar e ficar com ele na escuta do que Deus quer, para que ele possa me enviar a pregar. Meu irmão, minha irmã, quando nós passamos por cima de algum princípio, quando nós queremos abortar, pegar atalhos com aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, nós já fracassamos o nosso serviço, o nosso ministério, principalmente na pregação. Então, essa primeira aula desse curso de Ministério de Pregadores, Fundamentos Bíblicos, a nossa essência, o nosso alicerce como pregadores tem que estar nesta palavra. Jesus me chama para ficar em sua companhia. Ele chama quem ele quer. Talvez até aos olhos do mundo as pessoas acham que você e eu não temos capacidade. Mas ele não nos escolheu e nos chamou porque os outros queriam, e nem porque eu queria. Ele me chamou porque ele quis. E para que ele me chama? Para que eu me aquiete ao lado dele e aprenda os seus jeitos, trejeitos, vontade de Deus daquilo que eu quero até fazer. Mas eu tenho que saber como. E só sabe como quem fica com ele, numa vida de escuta, numa vida de coração aquietado, para poder realizar o propósito. O momento que eu estou na presença do Senhor, agora sim, ele vai me enviar, ide por todo mundo e pregai a palavra. Porque nós vamos pregar uma palavra que nós estamos experimentando, experienciando na nossa própria vida, e não daquela que nós ouvimos falar. 3 alicerces, 3 princípios, como você queira, para você que trabalha com pregação na sua pastoral, no seu grupo de oração, onde quer que você esteja. Sempre, todos os dias, e não é uma coisa definida de 1 ano, 2 anos atrás, é todos os dias. Ele me chama para ficar junto com ele, para depois eu sair. Ninguém dá o que não tem, não esquece da palavra. Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço, que eu não tive junto? Só ouvi falar? Ou porque criamos o ministério de axiologia? Eu acho. É preciso ser realmente com o Senhor, para que ele possa me enviar, e a você também, para poder pregar. Na próxima aula, nós vamos ver agora mais um caminho que, além de ser chamado por ele, ficar com ele, para me enviar a pregar, eu vou precisar de poder. Então, a próxima aula nós vamos ver a pregação como unção. Nós temos um encontro marcado nesse curso de
Ministério de Pregadores, à luz da Palavra de Deus, com fundamentos bíblicos, que você não pode perder aula nenhuma. E, é claro, haverá o poder do Espírito Santo, abrindo dimensões maravilhosas para que você cresça e muito mais, que a graça de Deus cresça através daquilo que você anuncia. Até a próxima aula.